Já está conosco por aqui o Pedro da Rocha, ele que fala diretamente de Blumenau, mas está ao vivo online com a gente. Eu vou explicar um pouquinho aqui da situação do Pedro, depois ele vai contar, claro, a história dele, mas o Pedro tem um perfil, né, um perfil no Instagram, Peter Pedro, e ele começou com algumas iniciativas ali na cidade de Blumenau, colocando em prática o voluntarismo e o municipalismo. Depois ele vai contar mais o que isso significa na prática, mas ele começou limpando placas. Essas placas de trânsito, essas placas de sinalização de trânsito que estavam ali sujas, ele começou limpando e ele está conseguindo aí uma multidão de seguidores, né? E o objetivo, pelo visto, é que realmente mais pessoas tenham aí essa prática. Vamos então conversar com o Pedro. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Daí. Bom dia a todo mundo, a audiência da cultura. É um prazer falar com todos os ouvintes e contigo. Muito bem, Pedro. Como é que começou essa história aí do voluntarismo e municipalismo aí na tua vida e a repercussão disso? Mas como é que começou? Começou mais ou menos daí, uns 2 meses atrás, quando eu, um pouco indignado com a sujeira, com o descaso e com a pichação e depredação da minha cidade, né? Eu resolvi fazer algo diferente, não simplesmente reclamar na internet, mas resolvi botar a mão na massa, né? Sair da indignação para ação. E comecei, como tu havia comentado anteriormente, comecei limpando placa de sinalização na minha rua, no meu bairro, e assim começou. Comecei a gravar esse tipo de conteúdo, porque eu acredito muito que a ideia do gravar e divulgar é poder externalizar uma boa ideia para que outras pessoas possam fazer também. Pois é, você começou esse trabalho, você começou sozinho. Alguém estava te ajudando? Quem é que já desde o princípio estava com você nessa? A minha esposa sempre esteve comigo nessa, né? As primeiras vezes eu fui sozinho mesmo, né? Com a cara e com a coragem, com um pouco de produto de limpeza e uma câmera. Mas depois eu compartilhei com a minha esposa sobre esse meu desejo e hoje ela é a minha fiel escudeira que está sempre junto comigo. Tá te ajudando ali fazendo as filmagens, mas também já ajudando Sim, nessa sim. situação. Eu vejo assim que você já tem né, algum conteúdo ali no seu Instagram, e sempre pegando algum ponto, até pichação você estava limpando ali, eu vi num ponto de ônibus você fazendo, limpando, no muro até uma frase ali, né, polêmica. Enfim, tudo isso você tá atento aí na sua cidade. Sim, tem bastante sujeira, pichação principalmente na cidade, né? Pontos vandalizados, pontos públicos e pontos privados, né? Então eu sempre fico muito atento, eu ando muito pela cidade, né? Ando por vários bairros aqui em Blumenau e sempre fico atento a algum tipo de sujeira, eu memorizo, né? E compartilho com a minha esposa e no final de semana seguinte a gente parte para a limpeza. Na sua visão, né, você coloca ali no teu perfil do Instagram o voluntarismo e o municipalismo. Como é que você explica essas duas palavras aí para nossa audiência? Começando pelo voluntarismo, né? Voluntarismo é ipsis litteris daí, é toda prática, toda ação que seja voluntária, a partir dos indivíduos, né? Isso em qualquer âmbito, seja no âmbito de relacionamento, seja no âmbito de contrato, seja no âmbito de impostos, inclusive, né? Tudo deve ser voluntário, não deve ser coercitivo, nem por parte de um indivíduo, nem por parte do Estado, né? Então eu me defino como um voluntarista. E municipalista é uma doutrina que existe há bastante tempo, que ela coloca como prioridade o nosso município, né, em detrimento do nosso estado, da nossa federação. Hoje o Brasil é uma federação, onde basicamente o poder, o dinheiro, todos os recursos vão para a federação e voltam muito pouco para a gente. Então fica muito pouco para os municípios, que de fato onde estão os problemas, onde estão toda a gestão, onde basicamente a cidade é administrada, onde a cidade acontece, né. Então eu defendo muito essa inversão do poder, tanto o poder tributário quanto o poder legislativo, mais autonomia para os municípios poderem tributar, poder deixar o dinheiro aqui, para o nosso município, né, que é onde os problemas estão, e a parte legislativa também. Então eu defendo essa inversão dessa pirâmide, que hoje o poder maior fica com a federação e muito pouco com os municípios. Isso tem a ver com um outro conceito que eu também li aí na tua rede social, que você é contra o coletivismo. O que é o coletivismo? O coletivismo é a função que determina que toda a sociedade deve ser coletivizada no sentido de todos fazendo algo enfim, pelo coletivo, né? Isso em detrimento do individualismo, do indivíduo, no caso, né? Então eu também sou contra esse tipo de manifestação coletivista porque ela acaba colocando o indivíduo
como algo simples e raso, né? Quando não é. O indivíduo ele é muito mais importante, né? Eu sou muito defensor do cooperativismo, que é bem diferente do coletivismo. Tudo bem, até porque se você fala, por exemplo, que a manutenção da cidade é responsabilidade de todos, né, acaba não sendo responsabilidade de ninguém, né? Exato, é isso mesmo, Zé. E aí você está tomando essas iniciativas, então. E você já chegou agora, né, desde do período que você começou a fazer essas atividades, tomar essas iniciativas, alguém do poder público já te procurou? No sentido do poder público, não a prefeitura em si, né? Eu converso com bastante vereadores, tenho amizade com alguns vereadores aqui na cidade, né? Eles incentivam, acho muito legal. Alguns até começaram a fazer iniciativas parecidas aqui em Blumenau, né? Mas o poder público em si ainda não entrou em contato comigo, nem para parabenizar, mas também nem para reclamar também do que eu tenho feito pela cidade. E você tem percebido movimentação só na rede social, né, de apoio às tuas iniciativas, ou você já percebe algum tipo de ação prática mesmo, de gente que já está querendo fazer isso e fazendo isso? Como é que você está percebendo esse movimento? Eu percebo muito isso, mais forte na rede social, né, Odair? Porque é lá onde eu comecei, né? Então eu já vejo alguns movimentos pelo país sendo criados, algumas frentes, né? Alguns vereadores em outras cidades fazendo também. Mas nas ruas eu percebo a população reconhecendo a gente, eu e minha esposa, que a gente faz isso, cumprimentando, parabenizando. Então eu vejo que está se criando muito pouco ainda, mas é uma cultura nesse sentido de preservar e de manter limpo e organizado a nossa cidade, o nosso município. Pois é, na rede social é fácil, né? Você está colocando algo que você está fazendo já, e passando isso para a rede social. E agora as pessoas virem ali apoiarem na rede social é fácil, bater palma e tal. Mas então já tem gente tomando iniciativas parecidas em outros lugares já, com base naquilo que você fez, é isso? Sim, isso mesmo, tem. Tem algumas pessoas no país, principalmente aqui na região sul tem bastante, tem um vereador em Balneário, tem um conhecido meu lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul, fazendo isso. Então tem bastante gente já fazendo esse tipo de iniciativa. E é legal porque isso multiplica, né? Eu comecei dessa forma, Odair, eu comecei vendo outras pessoas fazendo na rede social e me indignei e comecei a fazer também, né? E essa corrente agora se estendeu para outras pessoas que viram que eu comecei a fazer e também estão fazendo. Muito bem, e, Pedro, isso você acaba tendo visibilidade, essa é a palavra, né? Você acaba tendo visibilidade no seu município, até expande um pouco as fronteiras da visibilidade. Eh, Isso pode levar você a ter um destaque e, quem sabe, até ocupar um cargo público como um vereador, alguma coisa assim, que aí já com a caneta na mão, ou né, podendo, inclusive, propor políticas públicas nesse sentido, é algo que você vê como uma possibilidade? Eu nunca descarto esse tipo de possibilidade, daí, até porque a vida pública é muito importante. Eu defendo que é só com ela que a gente vai conseguir mudar a política, né? Se tem uma frase do Burke que eu gosto de assimilar bastante, é que que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada, né? Então, para que as pessoas ruins, as pessoas de má índole, utilizem a gestão pública para fazer o mal, basta simplesmente que elas ocupem o lugar e os bons abdiquem desse direito constitucional. Eu penso nisso um dia, não é a minha meta hoje, né? Hoje o meu trabalho é mais focado nisso, no voluntarismo, em deixar a minha cidade melhor, deixar um legado, mudar a cultura do nosso país, que é muito importante, né? Eu defendo muito eu acho que o problema do Brasil principal hoje é cultural. A gente acabou virando um país com uma cultura muito do paternalismo, achar que tudo o Estado vai resolver, a gente paga muito imposto, então o Estado tem que resolver para nós, não é desse jeito, a gente acaba deixando esse poder na mão de pessoas lá em Brasília que não conhecem a realidade de cada município, mas é uma possibilidade, né? Quem sabe um dia, hoje não é o que eu penso, mas seria muito importante para mim, acho que é muito importante a vida pública nesse sentido, porque ela de fato consegue mudar a vida das pessoas para o bem. Muito bem, só para a gente entender também qual é a sua profissão, qual é a sua atividade hoje. Hoje eu trabalho como coordenador político lá na Câmara de Vereadores aqui em Blumenau, né? Eu sou coordenador político de uma vereadora, mas a minha área de formação é design. Fui designer por mais ou menos 14, 15 anos, recentemente, né? Ainda faço algumas coisas de alguns freelances, mas basicamente hoje eu não trabalho com isso. Eu trabalho com coordenação política hoje. Muito bem, então está envolvido aí de fato na política também. E Pedro, você esteve aqui, né, na cidade de Timbó, participando até de uma reunião do nosso clube, o Rotary Clube de Timbó, perto do Vale. A gente agradece aqui a sua participação, veio trazer esse exemplo, né, esse exemplo aí de
de voluntarismo dentro de um clube que é totalmente voluntário também, né? Onde essa questão do voluntariado, do voluntarismo está bem presente. E esse contato, essa ponte foi através do Bremer, né? Foi através do Eduardo. Eu e o Eduardo, a gente tem um relacionamento de amizade de longa data, já a gente se conhece de outros grupos, né, grupo de carro principalmente, mas ele me fez o convite, conversou com o pessoal do Pérola do Vale, me convidou e eu pude ter a felicidade de poder conversar um pouco com os amigos do Rotary e palestrar um pouquinho sobre o meu trabalho também. Muito bem, então um abraço aí para o Eduardo Bremer, filho do nosso querido Ernesto Bremer Júnior, que está acompanhando nesse momento aí a nossa programação também, com certeza. Olha, Pedro, eu quero fechar aqui a nossa conversa parabenizando aí você pelo seu trabalho, está repercutindo bastante, estava acompanhando aí desde que tomei ciência, né, do trabalho que você está fazendo, justamente através do Eduardo, que divulgou esse trabalho junto aí ao nosso grupo do Rotary Clube de Timbó Pedra do Vale. Parabenizar você pelo seu trabalho e que continue, né, com esse empenho, com esse voluntarismo e que isso se espalhe, contamine positivamente, então, outras pessoas. A gente agradece também pelo seu tempo de estar com a gente aqui nessa manhã de sexta-feira, falando para a nossa audiência, Pedro. Um abraço. Um abraço, Daíra, abraço a toda a audiência da rádio, o pessoal do Rotary, Eduardo e todo mundo. Muito obrigado pelo convite de novo, poder falar um pouquinho sobre o voluntarismo e municipalismo.